Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e renovo. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo tem cuidado das nossas vidas. Que possamos entender agora, Senhor, um pouquinho mais do viver com os nossos filhos, do entender os nossos pais, enfim, que possamos trazer para a nossa família, Senhor, o verdadeiro conhecimento que vem de ti. Guarda-nos, ó Pai, guarda as famílias, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. Então, só para a gente alinhar, nós estamos tendo aí na verdade, a última apostila, né, essa que vocês têm aí, e ela fala, e a gente estava conversando sobre questões relacionadas aos conhecimentos, às ideias que os nossos filhos têm. Vimos, por exemplo, o exemplo de Davi, que foi um excelente rei, um administrador invejável, um conquistador de reinos, mas perdeu a própria casa, porque não soube lidar com os direcionamentos e as definições de um pai quando necessário. Foi omisso em alguns momentos, e aí a ausência dele acarretou um problema muito sério, perdeu inegavelmente a família. Continuamos, né? Falamos que a salvação é um ato soberano de Deus e que nós, como pais, podemos auxiliar os nossos filhos. Como? Indo devagar nesse caminho. Eu não posso exigir que meu filho seja um mestre do dia para a noite, então tem que fazer isso de uma forma vagarosa, agradecendo a Deus e tornando público o meu agradecimento por cada progresso, mesmo que ele venha a ser mínimo, né? Tenho que ser exemplo para eles, tenho que mostrar para eles como é, o que é servir, como eu me alegro no servir, e tenho que começar o mais cedo possível. A palavra diz que com 3 anos de idade, até antes dos 3 anos de idade, eu já tenho que ter uma deixa para direcionar cada vez mais a vida deles. E assim é que a gente tem que seguir adiante. Temos que facilitar com isso, e tudo isso, quanto mais cedo for, mais facilita a adoção deles destas ideias. Isso vai trazer lembranças, memórias na vida de cada um. Nós vamos conseguir plantar um sólido fundamento na vida deles. E, inegavelmente, em tudo isso, nós temos que orar. E aí, o que a gente vai fazer, concluindo essa parte da apostila, é situações que a gente tem relacionadas à questão do cotidiano. O que no meu dia a dia eu devo fazer para que eles possam, então, entender o significado de caminhar com Deus? Bom, a primeira é que eles têm que ter a certeza que Deus está vivo. Deus está vivo. Porque, vou ser sincero, conversar com os mortos não é muito legal. Mesmo aqueles que gostam do ocultismo, conversar com os mortos não é legal. Até porque, até para conversar com os mortos, entre aspas, eles dão vida para os mortos. Então, eles têm que saber que Deus está vivo, que Deus é conosco e que eu tenho que continuar servindo e andando com Ele. Eu tenho que ter isso, porque se eu não fizer isso, eu vou ter um problema muito sério. Então, essa é a primeira característica que eu tenho que ter na vida, na projeção, no caminhar com Deus. Amém? A segunda é que eu tenho que tornar eles sensíveis à voz de Deus. Eles têm que entender o significado de caminhar com esse Deus. Rosiane Paz, a Rosiane entrou aqui. Só para a Rosiane entender, a gente está falando das situações do cotidiano com Deus, porque os nossos filhos entendam tudo isso. Então, o primeiro é mostrar que Deus está vivo, e depois tornar os nossos filhos sensíveis para ouvir a voz de Deus, para sentir Deus em tudo que eles vierem a fazer. Às vezes a gente acaba... Eu sei que vocês já perceberam isso. Às vezes tem alguma coisa que mexe com o nosso interior, né? E quando é a voz de Deus, isso é inconfundível. Aí, por conta disso, você se emociona, às vezes você chora, às vezes você fala. Eles têm que entender. Eu não posso esconder isso dos meus filhos. E isso vai tornar eles cada vez mais com vontade de participar desse mundo extraordinário que é seguir com Deus. Então, se eu choro porque eu ouvi um louvor e naquele louvor Deus falou comigo, glória a Deus por isso. Ele vai saber que eu ouvi a voz de Deus, que eu sou sensível a Deus, e ele vai ter que buscar essa sensibilidade nesse contexto. Amém? A Alessandra, só para quem não entendeu, porque acho que às vezes não dá para ouvir, isso é muito individual e único.
cada um tem a sua particularidade com Deus, e é isso mesmo. Mas todos devem ser sensíveis a Deus. No meu cotidiano com os meus filhos, eu tenho que torná-los aptos para uma conversa. Eles têm que conversar. Eles têm que estar prontos para conversar comigo, para me ouvir e vice-versa. Agora, a aptidão para conversa, ela só se dá quando você é aberto. Pensa bem, se tem uma pessoa que tem o teu relacionamento, mas essa pessoa é fechada, é truncada, você vai falar e ela não é legal, você não vai ter um relacionamento legal de conversa. Pelo contrário, você vai se fechar cada vez mais. De forma contrária, quando aquela pessoa é aberta, ela fala, ela te escuta, ela te ouve, pô, tranquilo, aí você vai se abrir para conversar. Então, a aptidão para a conversa tem que ser algo inegavelmente presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tenho que agradar a Deus. E agora eu vou pegar um versículo, tá? Mateus 10, 32. Rosiane, você está me escutando? Tá, amém. Então, Mateus 10, 32. Diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Só vou completar com 33, tá? Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tá tranquilo. Olha que interessante. Quem fez o céu e a terra? Deus. Quem me trouxe a vida? Deus. Quem fez tudo o que no mundo há? Deus. Tenho que ser grato a Deus? Tenho. Mas eu murmuro. Eu toda hora estou murmurando, questionando, me angustiando. A minha vida parece ser uma vida de agradecimento? Não. É uma vida de choro e murmuração. Tudo bem. Dentro disso, e colocando isso nesse versículo, será que eu posso dizer que eu estou confessando Deus diante dos homens, com o meu choro, com a minha murmuração, com a minha angústia? Pelo contrário, eu estou afastando, eu estou fazendo a parte contrária. Eu estou negando diante dos homens a existência de Deus. E seguindo no paralelo do que aqui Jesus fala, se eu nego a existência de Deus, ele me negará diante do Pai. Agora, se eu confesso diante dos homens a existência de Deus, ele também me dará a oportunidade de, diante do Pai, ser declarado como filho e filho vivo. Então, eu tenho que confessar Deus no meu cotidiano com os meus filhos. E não tem melhor forma de confessar Deus senão agradecendo. Agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito. A gente fala muito isso, olha, eu agradeço a Deus por tudo. Agradece mesmo. Será que agradecemos a Deus tudo? Ou só a parte que nos alegra? Ou só a parte que nos conforta? Ou só a parte que nos dá o sorriso? Eu, particularmente, tenho uma tendência muito forte dessa última parte, de só confessar e alegrar e agradecer a Deus pelo aquilo que me agrada. Agora, por aquilo que me aperta, aí não. Quando eu sou questionado, como eu sou fustigado, eu, ao invés de agradecer, eu, além de murmurar, peço a justiça de Deus. A justiça de Deus, nesse caso, teria que vir sobre a minha vida, porque eu não estou praticando Mateus 32, 10, 32. Então, eu tenho que me alegrar no Senhor, eu tenho que agradar a Deus, confessando a Ele diante dos homens. Dizendo, filho, vamos agradecer a Deus. Por que, pai? Hoje não aconteceu nada demais. Estamos vivos. Por que, pai? Aconteceu só tormento, só tempestade. Porque estamos vivos e amanhã teremos o renovo do Senhor. Olha, Deus, ele é poderoso por completo, ele é amoroso por completo e ele te ama por completo. Então, ele dá a chance de você ter um recomeço. Então, agradeça a Deus por isso. Mas eu tenho que confessar a Deus. Isso, inegavelmente, vai fazer no cotidiano do relacionamento meu para com o meu filho. Cada vez mais ele perceber isso. E aí, das duas, uma. Se ele for realmente uma pessoa que vai aceitar a Cristo, ele vai seguir o nosso exemplo. E se não for, e olha, não tem nada que você possa fazer com relação a isso. Nada. A salvação, igual aquilo que a Alessandra falou, ela é individual. Ela não é coletiva, tá? Não tem um busão onde você vai pegar, olha, quem não aceitou Jesus, pega o busão do coletivo agora, que agora é para todo mundo. Isso não existe. A salvação é individual, ela é pessoal. Então é isso, cada um vai aceitar a Cristo. E eu creio e glorifico a Deus e declaro para Deus que os nossos filhos são parte dessa salvação.
Então eles vão seguir o nosso exemplo. Agora, se não for, ele vai achar que você é louco. E olha, posso te falar? Agradeça a Deus por isso, porque o salvo para o mundo é louco. Aquele que aceitou a Jesus Cristo para o mundo, ele é totalmente louco. Então agradeça a Deus por teu filho te achar louco, caso ele não venha a ser um salvo. Mas em nome de Jesus, ele o será. Dentro disso tudo, eu tenho que criar inegavelmente, mas assim, sem qualquer sombra de dúvidas, um relacionamento com Deus. Tenho que me relacionar com esse Pai. Eu tenho que me relacionar com esse Pai. Vamos ser, agora vai um momento de introspecção, tá? Então agora você vai pegar o teu dia a dia. Puxou no teu cotidiano? Tá. Agora você vai pegar a pessoa que você mais se relaciona no teu cotidiano. Então são 7 dias da semana, 24 horas em cada dia. Nesse conjunto de horas, qual é a pessoa que você tem o maior relacionamento? Aquela que você mais tem contato. Não precisa falar não, só pensa. Pensou? Ó, os que têm muito relacionamento estão assim, será que é isso? Será que é? Tudo bem, pode pensar 2, 3 pessoas, não tem problema. Tá. Você se relaciona com Deus tal qual você se relaciona com essa pessoa? É isso. É simples assim. Você conversa com Deus o tanto que você conversa com essa pessoa. Você ri com Deus o tanto que você ri com essa pessoa. Você brinca com Deus o tanto que você brinca com essa pessoa. Porque se a tua resposta for não, ou se você tiver algum pinguinho de dúvida, moiou, Marquinhos. Você não está tendo relacionamento com Deus. Não relacionamento prioritário. Então você está errando. Você está errando, você tem que conversar com Deus mais do que você conversa com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, com teu chefe, com teu subalterno, com teu colega de trabalho, com teu amigão, com teu namorado, com teu noivo. Quem quer que seja, Deus tem que ser a pessoa que você mais fala, já que é Ele que te provê tudo que você precisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Pensa agora alguma coisa que você precisa. Mas precisa muito, mas você ainda não tem, pode ser? Ou você tem, mas você precisa melhorar. Então aí não precisa falar o que é, mas só pensa. Aí, olha só, eu, fazendo de conta que eu posso te dar essa coisa. Tudo bem? Então, ó, o Wagninho pode me dar isso aí. Você ia conversar comigo para tentar conseguir isso? E, ó, eu te daria numa boa. Não seria sacrifício nenhum. Bom, a Cris disse que sim. Rosiane, você conversaria comigo para eu te dar o que você mais precisa? Conversaria. E você, dona Alessandra? Também. E eu também conversaria comigo mesmo, caso fosse isso. Deus pode te dar tudo. E você tem intensificado o teu tempo no conversar com o Pai, no se relacionar com o Pai. Tem eu adoro esse louvor, E ele fala que nos momentos de angústia, ele então iria para o quarto e ia conversar com Deus. Só ele e Deus, ele fala. Isso é ter relacionamento com o Pai. É até nos momentos de dor, eu falo assim, olha, antes de compartilhar com um amigo, com um irmão, com um marido, com mulher, antes de compartilhar com qualquer pessoa a minha dor, eu vou compartilhar com meu Pai. Eu vou compartilhar com aquele que pode acalmar meu coração. E olha, se o teu relacionamento for absolutamente prioritário com o teu Pai, quando você for contar pro teu amiguinho, vai ser só para você compartilhar uma história do passado que já não te importa mais, porque ele já te curou. Tamanho é o amor, tamanho é o poder e o consolo desse Deus. O Espírito Santo, então, vai te trazer um consolo e um direcionamento tão forte na tua vida, que a hora que você sair dessa conversa, você fala, gente, o que eu estava falando com Deus? Me parece que tinha alguma coisa incomodando, mas sumiu. Nem lembro mais. Eu estava falando com a Alessandra, nesses últimos dias, posso chamar de dias, eu tenho tomado porrada pra caramba. Porradas diferentes das que eu tomava antes. E vou dizer para vocês, hein? Que estava doendo. Como as outras, mas estava doendo. E as outras, eu me lembro, quando eu apanhava, eu demorava, assim, meses. Meses mesmo, para suportar, para tirar todo aquele negocinho de dentro de mim. Só que as coisas foram mudando. A penúltima, eu demorei aí, acho que 1,5 semana, mais ou menos. 1,5 semana de... Agora a última, eu demorei acho que 10 minutos. Se é que foram 10 minutos. Porque
E é interessante, não é porque eu sou poderoso, não, algo extraordinário, algo diferente do que eu sou me transformou. É isso que eu queria que vocês entendessem. Não estou falando isso para me prevalecer, para me superar, nossa, como ele é. Nada, 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 eu sou o pior de todos. Mas ele está me curando de uma forma assustadora dos traumas. Então o trauma vem e me machuca, mas já passou. Que lindo que é isso, que gostoso que é isso, porque o meu dia está ficando melhor. O meu dia está tendo um prazer maior. Então, aí eu começo a entender o significado da palavra contentamento. Eu estou contente. Mas como? Se o cara acabou de te arrebentar, mas eu não ligo. Tá tudo bem. Doeu, doeu. Você queria o inverso? Lógico. Mas e agora? Tá tudo bem. Bora seguir lá. E olha só, pensem agora por um segundo quando vocês têm briguinha com o marido, com mulher, com os filhos. Aquilo fica, né? Principalmente porque nós somos ácidos no falar. E aí aquela pessoa dispara. Aí você fica uma semana emburrada, porque você ouviu o que não queria. Agora, quando o Espírito Santo te trata, tudo bem. Dali poucos minutos você já está chamando de mozinho, vem cá, mozinho. Como assim, mozinho? Acabei de xingar a mulher. Tá tudo bem, mozinho. Como assim tá tudo bem? Você gosta de apanhar? Não, nunca gostei. Até porque sou filha do rei. Mas o rei me trata, me cura e me faz perdoar. E aí, se a pessoa vai entender ou não, pouco nos importa. O que importa é que aqui dentro a gente tem uma paz que nada afeta. Hoje nós tivemos aqui uma festa maravilhosa pela manhã, né? Quem veio, viu. Quem não veio vai poder vir na próxima, vai ver também. Mas nós tivemos o batismo de 6 pessoas. E aí eu conversava com elas aqui sobre o que é o batismo. Poxa, o batismo é só o primeiro passo. Calma, amiguinho, calma. Você não começou nada. Você está começando. Mas é um primeiro passo que já te dá uma vitória. Nesse primeiro passo, na verdade... Esse primeiro passo só declara uma vitória que você já conseguiu lá atrás, que é a vida eterna. Porque você aceitando a Jesus Cristo, isso já vem, já é, pá, uau, ganhei. Então, se eles aceitaram Jesus Cristo, eles já têm a vida eterna, mas o batismo é a declaração dessa vitória. É como se você subisse no pódio, para que o público visse. Não é mais você e Cristo ali, o público está vendo que eu ganhei a vida eterna. Show de bola. Mas essa é só uma. Porque tem uma outra vitória que alguns conseguem conquistar, outros não. Que é a vitória da superação da dor, da superação dos traumas, do caminhar mesmo diante de tormentos, chuvas e tempestades. Cara, minha vida é uma doideira só. É bomba de um lado, é explosão de outro, é míssil, é tiro, é bala perdida. E eu caminho com Cristo para a honra e glória do Senhor. O Espírito Santo continua falando comigo e eu vou vivendo pleno intensamente. Fala, mas como você consegue? Você é doido? Ué, e não é que sou? Doido com Cristo, doido por Cristo e com Cristo caminhando para a vida eterna. Quando eu consigo alcançar essa segunda vitória, aí os embates virão, viu? E eu vou chorar, lógico. Eu vou ter noite doída. Vai demorar para dormir porque está doído. Mas daí o Espírito Santo vai tratando. E olha, quanto mais comunhão com Deus eu tenho, mais rápido é a cura. Se eram 6 meses, ele vai diminuindo. Agora é 5, 4, 3, 2, 1, um mês. Agora 30 dias, 29 horas, um dia. 24 horas, agora em 10 horas eu perdoo, agora em 1 hora eu perdoo. E aí é uma luta, sabe? É como se fosse uma corrida. Cara, agora eu estou alcançando uma meta maior. Por quê? Porque o meu perdão está chegando em 5 minutos. O que você falou? Peraí. Oi, amor. O que acontece? Eu já te perdoei, cara. Tá tudo bem. Porque nada do que você faz vai atingir o que eu carrego aqui dentro, que é o Espírito Santo habitando em mim. E isso, gente, é extraordinário. Isso é ser louco com Cristo. Então nós temos que viver essa loucura com Cristo em todo o tempo. E aí seremos infinitamente mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então olha só, quando eu tenho esse relacionamento com Deus, as pessoas vão enxergar. Porque se relaciona, porque é visível, é real. Eu falo com ele, eu ando com ele, eu dou risada com ele, eu compartilho com ele e eu canto com ele. As pessoas vão ver. E aí os meus filhos identificando esse relacionamento com Deus e percebendo
contentamento que eu tenho, eles vão falar, não sei se ela é louca, não sei se ela é doido, mas eu quero ser que nem ele, porque nada afeta, meu irmão. O cara toma porrada e ri, o cara toma rasteira e tá de boa, eu quero ser como ele. Ele é indestrutível. É isso. Esse relacionamento vai mostrar isso para os meus filhos, e aí, inegavelmente, eu vou ter uma caminhada mais suave, tranquila, neste pequeno trajeto que temos, chamado de vida terrena. Amém? Meninas, porque eu só estou falando com meninas hoje, não tem meninos aqui nessa sala, coisa horrorosa isso. Cadê os pais? Olha só, Moisés, e aí já para terminar, tá? Com 4 anos, melhor dizendo, Moisés, ele ficou somente 4 anos com os seus pais. Só 4 anos. Ele nasceu e foi colocado num cesto, e o cesto foi colocado num rio, e o rio caiu no colo da filha do faraó. E a filha do faraó achou Moisés bonitinho e falou, vou cuidar desse menininho. Só que ela não podia, não queria. Então ela falou o seguinte, mas eu não gosto de cuidar de neném. Não tenho leite, tem que trocar fraldinha de Moisés. E Moisés devia ser um menininho que fazia totozinho toda hora. Imagina, não quero. Devia ter cólica, sabe? Moisés chorava à noite. Que horrorosa, Moisés. Brincadeira, hein, Senhor? Moisés, me perdoa, tá? Mas, enfim, o fato é que a filha do imperador não quis cuidar de Moisés por quanto pequeno ele era. O que ela fez? Já sei, vou achar algumas das pessoas cuja vida me pertence, porque elas são os meus escravos. E vou pedir para que eles cuidem desse garoto. Chama aqueles 2 ali, ó, e chamou um casal. Vocês vão cuidar desse menino para mim? Pois não. Quem era esse casal? Não é que era o pai e a mãe de Moisés? Então, Moisés voltou para o berço materno e paterno. Voltou para a casa do pai. Por quê? O que Deus quis mostrar com esse retorno de Moisés? E ele ficou 4 anos, aproximadamente, com seus pais. E 4 anos assim, guti-guti, hein? Nenenzinho, recém-nascido. Aqueles pais sabiam que dali pouco tempo Moisés ia ser retirado deles para nunca mais voltar. O que aqueles pais fizeram? Choraram? Não. Murmuraram contra Deus? Não. Pediram a justiça divina diante da menina lá que pegou. Não. O que aqueles pais fizeram? Adoraram a Deus, tiveram um relacionamento profundo e sincero com Deus e mostraram para Moisés todas as verdades que Deus tinha até os 4 anos de idade. E qual foi a repercussão disso na vida de Moisés? Vamos lembrar quem foi Moisés? Moisés foi um dos maiores do Egito. Caminhou com a riqueza, vivia no meio dos soberbos porque eles eram fortes e poderosos. Mas num lindo dia, ele olhou para os céus e disse, Pai, eis-me aqui, faça da minha vida tua vontade. Então Moisés confrontou o imperador, trouxe a mensagem do Senhor, conduziu o povo por meio do mar e levou eles até a fronteira da terra prometida, fazendo milagres, conversando pessoalmente com o Senhor. Esse foi Moisés. Tá, e o que isso tem a ver comigo? O que eu tenho feito para mostrar esse Deus para o meu filho? Qual tem sido a minha atitude? Será que eu tenho aproveitado cada segundo da minha existência para mostrar para o meu filho o quão maravilhoso é servir esse Deus? Ou eu tenho perdido tempo com o meu cansaço, com as minhas frustrações, com os meus ódios, com as minhas iras, ou com os meus sonhos, e tenho me esquecido de mostrar para o Bruno e para o Arthur o quão maravilhoso é seguir com esse Senhor? O que eu tenho feito? O que nós temos feito? Eu quero que na minha história de pai, pode guardar lá, eu quero que coloquem lá na minha lápide que eu trabalhei como pai, tal qual os pais de Moisés o fizeram. Falando em cada segundo da minha existência, das maravilhas que Deus faz para aqueles que nele verdadeiramente acreditam. E aí? Não sei se eles passarão alguns dias no império, no castelo, eu não sei, mas eu sei que haverá um dia que eles vão levantar e falar, pai, pai, eis-me aqui,
Faz da minha vida a tua vontade. E aí talvez através da vida dos meus filhos um mar se abra, o povo siga e eles convertam milhares, milhares e milhares de pessoas e eles vão cumprir o propósito e o projeto que eles têm aqui na terra. E eu fui parte? Fui. De forma pequena, eles não vão lembrar nem o nome do pai do Bruno e do Arthur. Mas tem alguém. Tem alguém que lembra que é o Senhor. Então, gente, que essa venha a ser a nossa postura a partir de hoje. Criar um relacionamento tão profundo com Deus, que vai impactar no meu dia a dia, de tal forma que os meus meninos, quando olharem para mim, vão me confundir com Jesus Cristo. Oh, Jesus! Ah, não, é o Pai. Que assim seja na minha e na sua vida, amém? Alguma dúvida, alguma colocação? Eu vou começar primeiro pelos presenciais. Alguma coisa, Cris? Alessandra, não? Rosiane, está aí? Está meio cagelada a tua imagem? Não, está aí. Alguma colocação? A Rosiane está no fundo com um quadro que espelha uma de suas filhas, porque está escrito em letras garrafais, Sara. É sim, dá para ver daqui. Acho que o grande posso falar? Pode, ela está arrumando a filmadora, pode. Acho que o grande desafio nosso é mostrar no dia a dia Cristo através das nossas vidas. Isso é muito, a gente escorrega o tempo todo. Então você mostra, hoje mostra uma vez que você escorrega isso, tem que fazer intimidade. Porque só o Espírito Santo para nos mover, para revelar Cristo, que é a carne, gritando, a gente não consegue. Né? E a gente dentro de casa é mais ainda. Né? A gente está dentro de casa, é onde a gente se revela, onde a gente desconta, enfim. Então, só buscando muito Deus, o Senhor, em intimidade, poder obedecer e revelar Deus. É isso aí. Rosiane, alguma colocação, minha irmã? Que quiser falar no chat. Ou tá de boa? Acho que tá de boa, não escreveu nada? Amém. Bom, então é isso, irmãos e irmãs. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Saibam que vocês fazem parte das minhas orações. Amém. A Rosiane compartilhou no chat. Não, está tudo bem. Glórias a Deus por isso. Então, que vocês tenham uma semana de vitórias, de relacionamento, de profunda intimidade com Deus. Amém. Que vocês possam impactar a vida das pessoas hoje e eternamente, principalmente dos nossos e dos seus filhos. Vocês espelhem Jesus em cada ação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor, até domingo que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Amém.